Ó, estamos de volta com mais um bloco do Clube da Bola. Você notou que eu tava dando uma olhadinha pro lado, tava colocando e dando uma checada nas mensagens que estão chegando aqui no 991914706. Vou repetir, 48 é o nosso código de área, 991914706. Chegaram mensagens, pode colocar na tela pra gente aí, pegar um pouquinho da opinião aí do nosso torcedor. O Eduardo coloca uma foto e até um guarda-chuva ali. Mancha, tive que colocar um guarda-chuva pra me proteger da choradeira do Badá. O Eduardo tá pegando no pé do Badá ali, botou um guarda-chuva coladinho na televisão. Um abração pra Rô da torcida Elas, que já mandou mensagem aqui pro celular. O Rude, ó, jogador do Criciúma fez falta e o Inocêncio revidou. Essa é a verdade. E o gol foi legítimo. Boa tarde, Mancha e participantes do Clube da Bola. Na minha opinião, com essa seleção, seria mais uma Copa sem ganhar nada. O Rude já botou dois assuntos, né? Falou ali do jogo, foi pênalti sim, do revide do Inocêncio, e também já deu a opinião dele sobre a seleção brasileira. Valeu, Rude! Ó, o Marco. Olá, amigos do Clube da Bola. Badá é demais, só para avisar que a Chape ganha de 1-0 e volta para a terceira colocação. O Marco, que tem a bandeira da Chapecoense ali ao fundo no banco do carro, ali no banco de trás. Legal demais. E que raibã, hein, Marco? O Miguel bota assim, ó. Primeira mulher no comando técnico em campeonato profissional em Santa Catarina. Belo trabalho da treinadora Nívia de Lima, que estreia na Copa com vitória. Que legal, legal demais. Bem observado o Miguel, e temos que ver se a gente consegue um contato para trazer a Nívia aqui, uma entrevista, nem que seja virtual, para bater um papo aqui com a gente no Clube da Bola. Vamos falar do Brusque Série C. Brusque não começou bem a competição, a segunda fase da competição, né? É o famoso G8. Ele tá no G8, mas a estreia em casa contra o Náutico foi uma derrota por 1-0, o que aumenta toda a responsabilidade aí do bruscão Cláudio Caticarte no jogo do final de semana contra a Ponte. Pois é, o Brusque já está no grupo da morte, porque além dele é os dois de Campinas, o Guarani e a Ponte Preta, e o Náutico. E a gente destacava no último Clube da Bola, sábado passado, que justamente o que o Brusque tinha que fazer é vencer seus jogos em casa e buscar pontos fora. Eis que enfrentou o Náutico do técnico Hélio dos Anjos, a equipe experiente que investiu nessa Série C do Campeonato Brasileiro e perdeu, né? E aí complica a sua situação dentro da Série C do Campeonato Brasileiro, que era a esperança, né, de voltar à Série B do Campeonato Brasileiro. Mas depois desse resultado, agora vai ter que buscar, vai jogar no Moisés Lucarelli contra a Ponte Preta, que é uma das favoritas, né, para subir. Então, situação complicada, vai ter que buscar esses pontos fora e voltar a vencer quando estiver no Augusto Bauer. Pode deixar um pouquinho essas imagens do Brusque ali? Sempre que eu vejo o Augusto Bauer, eu lembro do CT de treinamentos do Manchester City, que também tem um paredão assim ao lado, né? Mas acho escuro quando o jogo é noturno, acho um pouco escuro quando o jogo acontece lá no período noturno. Badá, Série C, Brusque, vida fácil na mesma frase, não tem, né? Não tem como colocar na mesma frase. O Brusque vai ter que penar aí para encarar essa segunda fase da Série C e quem sabe retornar à Série B do Campeonato Brasileiro em 2026, Badá. É um grupo muito difícil, né? O grupo da morte, a gente comentou semana passada aqui, o Cláudio já falou sobre isso. E você patinar em casa logo na primeira rodada compromete a campanha, porque é tiro curto, são 6 jogos, só tem mais 5. E agora, para piorar, ainda pega a Ponte Preta fora, que para mim é uma das favoritas do grupo aí para classificar para o quadrangular final e para subir para a Série B, né? Então, complicou a vida do Bruscão. Não fez o dever de casa aí no Augusto Bauer, no tapetinho, que queira ou não, é uma vantagem para o Brusque, né? Não soube aproveitar, o Náutico vive um bom momento, belo trabalho aí do veterano, professor, meu amigo Hélio dos Anjos. Então, ficou difícil a vida para o nosso Bruscão. Só mandar um abraço para o Miguel. O Miguel, ex-jogador, foi campeão pela Chapecoense, jogou em outros clubes de Santa Catarina, é coordenador das categorias de base da Chapecoense, e ele lembrou da professora Nívia, né? Aqui nós estamos acostumados com a Nívia, porque ela passou em praticamente todas as categorias da Chapecoense. Sub-15, sub-17, sub-20, agora está treinando esse time que é o profissional, né? Com mescla do 20 e contratações. Ela é a técnica que está conduzindo o clube na Copa Santa Catarina e começou com vitória contra o Concórdia. Então, um abraço para o Miguelzinho, jogava muita bola, baita profissional, um grande cara, né? E a Nívia aí mostrando que tem muito potencial para trabalhar também no futebol profissional. Que
Que legal, Badal. Aproveitando o abraço, mandar um abraço aqui pro Pedro Henrique e pro Adailton. Mandaram uma foto muito legal aqui com a camisa do Botafogo. O Pedro Henrique Botafogo, e agora que eu percebi, o Adailton de Vasco aqui, mandaram uma foto aqui, Adailton, meu brother. O China tá ligado, eu falei da Rô também, ligadinho aqui no programa. O Iancel, nosso coordenador de esportes do Grupo ND aqui também tá de olho no Clube da Bola. O Barra conseguiu aí chegar onde precisava para garantir essa vaga, né? Mas ainda tem um restinho, as semifinais da competição. Quem traz tudo sobre a equipe, sobre o Pescador, é o Kaká Oliveira, direto de Itajaí. Fala, Kaká! Boa tarde, Mancha. Boa tarde para você que tá ligado no Clube da Bola. Daqui a pouco tem semifinal da Série D aqui em Itajaí. O Barra recebe a equipe da Inter de Limeira pelo jogo de ida. A volta vai ser lá em São Paulo. Isso já estava previamente definido no chaveamento. E se o Barra classificar para a final, a decisão do título, o jogo da volta, acontece em Itajaí. Do outro lado tem Maranhão e Santa Cruz. Mas sobre o jogo de daqui a pouco, o Barra tem à disposição o Cléo Silva e o Guilherme Lazzaroni, recuperados de lesão, e o TT volta após cumprir suspensão. Então é praticamente o que tem de melhor para enfrentar a Inter de Limeira. O Barra que conquistou o acesso e agora é pelo título. A expectativa é de um bom público novamente na Arena do Barra. Pescador faz grande campanha em casa e no mata-mata está invicto. Venceu os 2 jogos contra a equipe do Cascavel e se manteve conquistando bons resultados contra a Ceilândia e também contra o Cianorte. Então a gente segue acompanhando, torcendo pelo Barra, que se divide também na Copa Santa Catarina no meio de semana. Sub-20 acabou sendo goleado pelo Marcílio Dias, mas a prioridade é o título da Série D do Brasileiro. A gente está falando de uma conquista nacional. O Brusque foi campeão em 2019 e depois de muito tempo um time catarinense volta a subir e quem sabe pode conquistar mais um título aqui pra gente. Seguimos na torcida, o Barra é Santa Catarina na Série D do Brasileiro e daqui a pouco às 4 enfrenta a equipe da Inter de Limeira. Volto com você, Mancha, bom programa! Valeu, Kaká Oliveira, pelas informações. Grande Rui Guimarães, né? Trabalhou com a gente, nosso colega, comentarista, ele tinha algumas frases de efeito e uma delas era o seguinte: você está disputando a Série D, arruma a casa, organiza, muita chance de ir para a Série C. Tá na Série C, arruma a casa, organiza, você vai para a Série B e daí começa a ficar mais complicado. E a gente sabe aí, nossos times cruzando muito essas competições, C para B, B para A, volta para B. Barra tem chance de ir muito mais longe no futebol pela organização que está demonstrando o Renato Semensati. Tem, né, Marcelo? O futebol catarinense está precisando de um Barra, que é um time que tem casa, que tem um bom gramado, que tem organização, que paga em dia. Não à toa alcançou a Série C do Campeonato Brasileiro, estruturado, foi prejudicado no Campeonato Estadual, nitidamente prejudicado por um erro de arbitragem, né? Era para ter classificado. Agora, claro, se conversou daqui, se conversou dali, o processo do Barra lá no TJD, no STJD lá no Rio de Janeiro, não vai sair da gaveta. Então tem aqueles acertos políticos, o Barra também não quer se indispor, mas precisa sim, enquanto a gente está vendo times grandes não pagando salário, com dificuldade, com muitos sem estádio para jogar e tudo mais, a gente está vendo que felizmente organização ainda cabe no futebol brasileiro. Tomara que o Barra venha para ficar pela estrutura que tem, eu acho que só vai fazer bem ao futebol de Santa Catarina. Legal. Cláudio, o Barra que tem uma parceria, né, internacional também, o apoio do Clube da Alemanha? Exatamente, uma parceria com o Hoffenheim da Alemanha, a gente até falou sobre isso também, né, no Clube da Bola. E não adianta ter só dinheiro, né? Tem muitas equipes no futebol brasileiro que às vezes alcançam a questão financeira, mas não sabem gerir. É importante, seja assunto de SAF ou não, tudo gira em torno de gestão. Boa gestão. E se tem algo que o Barra tem demonstrado e dado aulas para muitos grandes aqui em Santa Catarina, é a boa organização, saber aonde está, o que precisa fazer e aonde quer chegar. Isso é importantíssimo. Então, planejamento e gestão. Isso o Barra tem de sobra. Legal. Agora mudando um pouquinho de assunto, neste fim de semana tem clássico aí nas quadras históricos, um clássico histórico nas quadras de Santa Catarina pela Liga Nacional de Futsal, convocando agora uma outra titular aqui do Clube da Bola, Drica Evarini, direto do norte do estado, onde Jaraguá e Jack se enfrentam daqui a pouquinho. É isso, Drica, conta tudo. Boa tarde. Boa tarde, Mancha. Boa tarde a todos que estão assistindo ao Clube da Bola. Estou aqui na Arena Jaraguá porque daqui a pouquinho
5h15 a bola rola, a bola pesada rola para esse que é o maior clássico do futsal brasileiro e pela Liga Nacional. Duas equipes que estão muito próximas na tabela de classificação. O Jack Futsal é o 4º colocado, o Jaraguá é o 5º, mas tem um jogo a menos. O Jack deve perder 6 pontos na Liga Nacional por conta de uma escalação irregular, escalação do Pedro Rei lá no jogo contra o Vélez Camaquã, mas isso vai rolar no STJD ainda. Mas o Jack Futsal já faz a conta desses 6 pontos a menos. E é claro que um clássico desse tamanho é importantíssimo, tanto para a tabela de classificação, como para dar confiança para essa reta final de Liga Nacional. Porque no caso do Jack, o Jack tem mais 2 jogos depois de hoje, Praia Clube na semana que vem e Magnus para fechar essa primeira fase. E o Jaraguá tem o Cascavel na quarta-feira, um jogo atrasado, depois tem Dracena e Cruzeiro também para fechar essa primeira fase. Como você falou, clássico histórico, é o maior clássico do futsal brasileiro, existe muita rivalidade envolvida, os times já se enfrentaram várias vezes, foram 113 confrontos ao longo da história, contando Liga Nacional, Estadual, Taça Brasil, Supercopa Gramado, enfim, todas as competições que as duas equipes participaram e participam com vantagem para o Aurinegro. Na Liga Nacional foram 38 jogos, também com vantagem do Aurinegro, que tem 17 vitórias e o Joinville tem 13. Joinville quer equiparar um pouco mais aí esse confronto. E Mancha, hoje, além de toda essa rivalidade, é um dia muito especial para o Jaraguá. Eu vou pedir para o Gladinho já mostrar, porque eu estou aqui nesse piso, que é o piso novo da Arena Jaraguá. Esse piso será estreado hoje. Antes era um piso de cimento, né? Que inclusive os jogadores reclamavam muito, existia uma briga e uma luta muito grande da gestão do Jaraguá Futsal e da Prefeitura de Jaraguá do Sul para trocar esse piso aqui na Arena Jaraguá, e agora ele veio, é o piso flutuante, é o piso de madeira, é o piso mais indicado aí, né, para a prática da modalidade do futsal. Para os amantes de futsal, todo mundo sabe que todo mundo quer jogar nesse piso aqui, e ele vai ser inaugurado daqui a pouquinho, às 5h15, nada melhor do que inaugurar um piso que foi, né, tanta luta para conquistar justamente nesse maior clássico aí do nosso futsal. Pelo lado do Joinville, tem desfalques, Kevin com uma lesão no pub está fora, o Dieguinho também deve estar fora, esse desfalque de última hora, sentiu a panturrilha, deve ficar fora também desse clássico. Tem o Pato voltando, o goleiro Pato, que há cerca de 4 meses teve um problema no olho, passou por 2 cirurgias, por várias sessões de laser e retorna hoje entre os relacionados. Pelo lado do Jaraguá, o desfalque é o Ala Tatinho, também com uma lesão muscular, deve voltar no mês de outubro. E o Jaraguá vai ter a estreia do Ala Bruno, que inclusive é uma das possibilidades daquela que nunca falha, Mancha, a lei do ex. Pelo lado do Jaraguá, são 4 jogadores que podem aplicar a lei do ex. O capitão Leco, o artilheiro Eca, o Juan e o Bruno, que passou por Joinville e estreia hoje com a camisa aurinegra, ele que no primeiro semestre estava no Sporting de Portugal. Já pelo lado do Joinville, apenas o Neto, que é joinvilense, inclusive, esteve em Jaraguá na temporada de 2023, hoje veste a camisa preta, branca e vermelha e pode fazer essa lei do ex funcionar hoje. Muita expectativa, mais de 8 mil pessoas aqui na Arena Jaraguá. A gente está vendo a arquibancada vazia, porque o jogo é apenas às 5h15 da tarde, mas tem arquibancada móvel. Aqui do ladinho, nas laterais, também vai ter torcida. O Glad está mostrando, tem uma proteção, porque também vai ter torcida, pessoal em pé. Então a expectativa aí é de quase 9 mil torcedores aqui na Arena Jaraguá para esse clássico, como eu falei, maior clássico, muita rivalidade, vale a parte de cima da tabela de classificação e, claro, né, aquela zoaçãozinha depois de uma torcida para outra. Jaraguá, atual campeão da Liga Nacional, e o Joinville querendo buscar o seu bicampeonato. A gente vai acompanhar tudo aqui de pertinho e traz todos os detalhes no SC no ar na segunda-feira, no Balanço Geral e também na semana que vem aqui no Clube da Bola. Mancha. Valeu, essa foi Drique Varini com as informações do clássico do futsal. Pode procurar só a NDTV, Record tem Drique Varini. Cláudio Caticarte, os deuses do futsal não quiseram, não deixaram, não possibilitaram nós, meros mortais, assistirmos Sérgio Badá com sua chuteira de futsal atuando numa quadra daquela, numa quadra daquele nível, porque na época do Badá era, o taco, o Badá dava uma raspadinha, saiu o taco, né? A quadra mais antiga. Nessa quadra moderna, nós não tivemos essa possibilidade, Sérgio Badá, hein? Que lembrança, né? Onde eu fui? Tu fui longe. Voltou bem lá no passado, né? No tempo que eu ainda peguei bons ginásios aqui, o Ivo Silveira, aqui em Chapecó,
outros ginásios bons que eu joguei, mas quando eu era garoto, aí lá no colégio, não. Lá daí era concreto, era cimento, meu amigo. Qualquer queda, aquele raspãozinho, tu chegava em casa, daí a dona Iracema passava aquele álcoolzinho lá, era complicado, viu? Hoje não, hoje os caras jogam em pisos de altíssima qualidade, né? Mas que jogo, que jogaço aí, Jaraguá e Joinville, olha, jogo pra parar pra assistir. Passava aquele metiolate que aquilo ardia. Chuteira de futsal. O cara não chorava existiu, antes. né? Eu falei chuteira? Um calçado, né? Um calçado de futsal. Tá certo, Renato. Vamos falar da Copa Santa Catarina, primeira rodada. Tivemos goleadas, 2 goleadas. Vamos dar uma olhadinha nos resultados da primeira rodada. Lembrando que a segunda rodada já começa, ó. O Figueirense foi 5-0 diante do Avaí, que a gente comentou, né? O Barra também foi goleado, 6-0 para o Marcílio Dias. O Marinheiro aplicou 6-0 na equipe B aí do Pescador. Ó, Grupo C teve 0-0 na ação com o Carlos Renault ali, Carlos Renault. Depois tivemos o Blumenau venceu o Joinville 2-0. O Brusque perdeu para o Santa Catarina por 2-1. Concórdia e Chapecoense, vitória da Chape no clássico da linguiça 1-0. O Caravaggio perdeu para o Criciúma, também um clássico lá da região sul do estado, 1-0 também. E 0-0 para Camboriú e Clube Atlético Tubarão, Peixe Camboriú 0-0. Falar um pouquinho do Figueirense, porque o Jorge Júnior acompanhou essa semana, falar um pouquinho mais do Figueira, e ele traz as informações do Alvinegro direto do CFT lá em Palhoça. Fala, Jorge! Salve Manche, galera ligada aqui no Clube da Bola, Jorge Júnior de volta aqui no programa, aqui direto do CFT do Cambirela, nessa semana que o Figueirense venceu o Avaí por 5-0, o resultado e a repercussão desse jogo ainda ecoam aqui em Palhoça com o elenco do Figueirense. A gente conversou com o Madison, que comentou como foi o pós-jogo, depois de fazer 3 gols em cima do maior rival. Vamos botar um trechinho para você conferir aqui. Foi legal, né? Sabe que é fruto do nosso trabalho. Se a gente tivesse tomado uma derrota no jogo, a gente não poderia nem sair de casa. Então é o inverso, né? E graças a Deus a gente saí ali no mercado, fui no mercado, o pessoal, pô, legal que você fez os gols e tal, continua, não quero que você mais saia do Figueirense. Então é motivo de alegria, eu tenho certeza que vai ser grandes jogos meus aqui no Figueirense daqui pra frente. Além do Madison, a gente conversou também com o Rafinha Potiguar. Ele marcou o primeiro gol do Figueirense no Clássico e ele, conversando com a gente, falou sobre uma situação até curiosa, sobre a gratidão, já que ele vem da 3ª divisão de São Paulo e, para acertar com o Figueirense, tem um nome que ele falou várias vezes em forma de agradecimento por hoje ser jogador do Figueirense. Olha só que curioso. Tô muito feliz, né? Tô muito feliz. Todos sabem, cheguei do A3 de São Paulo, né? Foi Deus na minha vida, né, cara? Foi Deus na minha vida. Agradeço muito ao Wilson também, né? Que por ele ter confiado em mim, foi ele que apostou em mim. E se eu estou aqui hoje é graças a Deus também e ao Wilson que acreditou no meu trabalho e apostou em mim, né? Até depois do jogo, sempre eu troco mensagem com ele ali, agradecendo a ele. Vou sempre ser grato ao Wilson por ele ter apostado em mim, né? Então estou muito feliz por ter renovado, estou muito feliz por estar jogando. Opa, tá aí. O Madison que viveu dias de Cláudio Caticati, foi no supermercado, tirou selfie, deu autógrafo. O que ainda não foi dito aí sobre essa vitória do Figueirense na Copa Santa Catarina, que antigamente, Cláudio, era chamada assim de copinha, não dava muita importância, mas eu chamaria hoje de copona, porque ela dá uma vaga na Copa do Brasil e a gente sabe que Copa do Brasil é cada degrau escalado, dinheirinho no bolso, né? É verdade, o que é importante é isso, essa vaga para a Copa do Brasil, que a gente sabe que o Criciúma contratou para essa competição e vai lutar por essa vaga também, já que não foi para a final do Campeonato Catarinense. E o que faltou falar desse jogo foi, além daquilo que a gente já falou, da disparidade técnica, é que nos últimos anos na Copa Santa Catarina, os jogadores do Figueirense que não atingiram o objetivo no Campeonato Brasileiro vinham como resto de feira, sem vontade, descompromissado, e poderia, até num jogo contra garotos, continuar com esse descompromisso dos últimos anos. Então, lado positivo, tinha a obrigação de vencer, jogou sério,
com a importância que a competição pede e a importância que o jogo diferente que é um clássico, como a gente falou, não importa se é dente de leite, enfim, se é casado contra solteiro, o torcedor iria cobrar pela vitória. Agora, o teste mesmo vai começar na segunda-feira contra o Marcílio Dias. Como disse, né, o nosso telespectador na mensagem que colocou, agora é jogo de adulto, né? Então, o primeiro teste do Tuti Mendes, que ainda está como treinador interino, o Figueirense ainda está sem o seu treinador principal, vai ser esse jogo contra o Marcílio. O Figueirense que precisa, né, continuar com a organização que teve contra os garotos, continuar com a competitividade que teve contra os garotos, a mesma vontade e continuar vencendo para buscar essa vaga na Copa do Brasil. Legal, vamos fazer o seguinte, vamos para essa arte ali que a produção preparou pra gente com os jogos da segunda rodada. A gente passou ali os resultados da primeira, Copa Santa Catarina prossegue aí no final de semana, a gente tem uma arte com os confrontos, ó, amanhã, 3 da tarde, horário bom. Na ressacada tem Avaí e Barra. Vamos pro próximo. O Carlos Renault, nosso estádio Augusto Bauer, pega o Blumenau. Amanhã também, 3 da tarde. Tem Criciúma e Camboriú, também 3 da tarde de domingo, no Heriberto Wilson, em Criciúma, sul do estado. Vamos ver. Também domingo, 3 da tarde, Joinville e Nação de Araquari, lá na Arena Joinville, movimentando aí o norte do estado. Hoje tem clássico no futsal, amanhã jogaço nos gramados. Ó, o Santa Catarina de Rio do Sul, no estádio Genésio Aires Marquete, em Ibirama, recebe o Galo do Oeste, o Concórdia. E o Atlético Tubarão joga com o Caravaggio, uma espécie também de encontro do sul do estado, no domingo Silveira Gonzalez, em Tubarão. E na segunda-feira, daí 8 da noite, no estádio Doutor Ercílio Luz, o Gigantão das Avenidas, em Itajaí, Marcílio Dias e Figueirense. E na quarta-feira, fechando a rodada, 8 da noite, Chapecoense e Brusque, na Arena Condá. A gente vai para um rápido intervalo e eu faço o convite. Fica com a gente, tem mais um bloco Clube da Bola e aproveita e manda uma mensagem, hein? 48 é o código de área, 991914706. Manda que eu quero ler. No último bloco do Clube da Bola tem Fluminense e Corinthians, tem as considerações finais, a hora do abraço e nós vamos descobrir por que o telefone de Cláudio Caticarte vibra tanto. Ele bota na mesinha e faz aquela vibraçãozinha. São mensagens chegando. Daqui a pouco eu conto pra vocês, é rapidinho.